Então, nesta manhã, quero cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Vamos então estar fazendo a primeira parte da lição e a primeira lição do quarto trimestre. Já estamos aí no final do ano. É a última lição, então vamos fazer esta primeira lição, no dia 3 de outubro de 2021, o mundo do apóstolo Paulo. O texto áureo nos diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo de número 15. A verdade prática nos diz assim: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Não tem circunstâncias que Deus não age. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, e o versículo de 1 ao 7. Lerei o primeiro e assim os irmãos dão continuidade. Versículo 1 do capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se de que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio, em Jerusalém, entre as minhas nações, todos os judeus passados. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vive fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e estou no lugar. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Aqui o versículo 5 diz assim: seita da nossa religião, vivi fariseu, não vive, é vivi fariseu. Amém, meus amados? Vamos então nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. E hoje quem vai estar nos dando essa maravilhosa aula é o nosso presbítero irmão Ezequiel. Aleluia. Querido Jesus, mais uma vez te agradecemos por estar na tua casa. Queremos agradecer, ó Pai, aqueles que aqui estão, aqueles que fizeram, Senhor, o seu esforço para estar aprendendo um pouco mais da tua palavra, Senhor. Por isso nos ensina através do teu servo, que veio, Pai querido, de outra congregação para estar aqui nos ensinando, Pai. Fica com ele sempre naquilo que necessita, naquilo que precisa, e também fica com aqueles que estão nos ouvindo, Pai, na live, porque nós estamos aqui para servir o Senhor continuamente. Assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Tomai os vossos assentos. Graças a Deus por mais esta oportunidade, por esse privilégio. Sempre louvando a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do irmão Vânio, pastor João, que nos permitem estar com os irmãos, sabendo que há entre vós aqui muitos que estão na mesma posição de poder lecionar, mas nos convidam e a gente de muito agrado, muita felicidade no coração. Sempre bom estar participando convosco aqui na Ouça em mim, né? Como eu sempre digo, a minha casa aqui em Araranguá, desde que eu tenho no meu coração, e estão semeando, né? É, irmão? Estão
Marceliano. Muito bem, nós estamos diante de uma lição muito boa. Estudar sobre a vida do apóstolo Paulo, nesse quarto trimestre, como diz o irmão Eloy, já findando o ano de 2021, com a graça de Deus, a pandemia indo embora. No ano que vem nós estaremos, se Deus assim nos permitir, não vir até dia 31 de dezembro aqui, adorando e louvando o nome dele, né? Estaremos iniciando, se Deus quiser, assim, no ano que vem, uma outra lição, um outro trimestre, um outro rio que começa a correr. Mas enquanto nós estamos aqui nesse ano, vamos trabalhando em cima daquilo que o Senhor já tem nos proporcionado. Ontem, durante a reunião na sede, eu ouvi o pastor Paulo falando sobre um projeto novo para a Escola Bíblica Dominical para o ano que vem. E querendo Deus, eu quero estar incluso nesse projeto. Porque se tem uma coisa que eu também gosto, ainda que muitas vezes a gente não esteja sempre presente, a Escola Bíblica Dominical é o que me deu base, me deu fundamento para conhecer a palavra do Senhor, conhecer o Senhor através da sua palavra e a gente poder estar até aqui glorificando o nome de Jesus, né? E os grandes pastores, teólogos e pregadores dizem que essa é a escola que sustenta, né, o cristão nos dias em que nós estamos vivendo. Sem conhecimento e aprendizado a gente não vai. Mas falando um pouco sobre esta lição, nós vamos estudar então nessas 3 lições, começando hoje sobre o mundo do apóstolo Paulo. Nós vamos falar na próxima lição sobre, de fato, o apóstolo, né? Saulo de Tarso, o perseguidor. Vai ser falado sobre a conversão dele, como que aconteceu, sobre a vocação dele para o apostolado. Vamos falar também sobre a mensagem do apóstolo Paulo, quando ele fala de Jesus Cristo. Paulo no poder do Espírito, Paulo o planteador, né, de igrejas, Paulo o discipulador de vidas, Paulo sua dedicação aos vocacionados, Paulo o seu amor pela igreja, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte e a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Então são 3 lições especificamente falando sobre Paulo e sobre tudo quanto Paulo fez e o que aconteceu através da vida de Paulo enquanto ele estava aqui na terra, né? E quando nós olhamos aqui para o texto áureo, que diz assim, que disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. O que nós vemos aqui? Que é Deus quem escolhe, irmãos. O próprio Senhor Jesus disse assim, não fostes vós quem escolheste a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. Então, se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos escolheu. Ele olhou para nós, nos nomeou, né? Nos elegeu, nos vocacionou para esta tão gloriosa obra, tão gloriosa esperança, tão gloriosa salvação. E mesmo assim tem pessoas que estão fora, que também já foram escolhidas um dia, já foram apontadas pelo Senhor e disse, eu te quero. Mas o permanecer na presença de Deus exige esforço, exige dedicação, exige luta, exige vontade de passar pelas dificuldades. E acima de tudo, existe um desejo de poder estar morando com o Senhor, que é só para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Então não adianta ser fiel metade do caminho, tem que ser fiel até o fim. Não dá para ser fiel só no começo ou fiel só lá no fim. O percurso da vida cristã é um percurso de vida de fidelidade. E o Senhor, na sua palavra, diz que Ele está em busca dos fiéis que estão sobre a terra. Que gloriosa, né? Então não foi o Senhor, né? Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele nos escolheu. E o apóstolo Paulo, ele foi um vaso escolhido para um propósito específico também. Então todos nós, eu já disse aqui que todos nós temos um propósito específico aqui na terra.
o maior propósito de Deus para a nossa vida é de servi-lo, é de adorar o seu nome, de glorificá-lo. O segundo maior é fazermos discípulos, cumprindo o ID de Jesus. Esse é o segundo maior propósito de Deus para as nossas vidas, né? A verdade prática, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Tá? Não é que Ele vai mudar as circunstâncias, mas Ele vai usar a própria circunstância. Né? Ou seja, muitas vezes um percurso mal feito, né? Algo que acontece na nossa caminhada ou durante a nossa vida, poderia ter sido impedido pelo Senhor? Poderia. Mas o Senhor muitas vezes Ele vai nos ensinar alguma coisa através daquela situação que está nos acontecendo. Essa é a circunstância, né? Por que não foi proibido, né? Ou foi impedido o apóstolo Paulo de continuar, ou Saulo, de perseguir, né, os cristãos? Porque Deus poderia simplesmente dizer assim: olha, não vai dar mais para você ficar aqui, vamos acabar com isso? Simplesmente. Mas houve uma circunstância que durante uma perseguição, ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho. Ou seja, foi uma circunstância de perseguição ao povo em que Saulo teve um encontro com Deus, teve um encontro com o Senhor Jesus. Então, ele foi transformado através de uma circunstância, né, que estava acontecendo. Então, Deus muitas vezes Ele não vai mudar as circunstâncias das nossas vidas, mas Ele vai nos ensinar durante as circunstâncias o que Ele está querendo de nós, ou o que Ele está querendo fazer para nós e por nós. Amém, meus irmãos? Então Ele pode fazer grandes coisas por nós. Então, o nosso objetivo geral nesta manhã é saber que, como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Tá? Nos objetivos específicos, apresentar o mundo de Paulo no Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo e escrever o mundo religioso do apóstolo Paulo. Então, esta lição é uma lição comentada pelo pastor Elenay Cabral, grande escritor e conferencista e consultor doutrinário de teologia da CGADB e também da CPAD. Tá? Então eu coloquei assim: o apóstolo Paulo foi um dos apóstolos mais influentes, ou por que não dizer o mais influente, né, da igreja primitiva, tendo pregado a reis, governadores, inclusive a César. Ele pregou na casa de César, falando abertamente para eles a respeito de Jesus. Paulo foi, sem dúvida, um dos maiores propagadores do Evangelho. Foi através do apóstolo Paulo que as outras cidades, os outros estados ou os outros países fora, né, da circunstância judaica, né, onde estavam os hebreus, foi através do apóstolo Paulo que essas outras cidades tiveram a condição de conhecer o Evangelho, de ouvir falar de Jesus, né, de saber quem era Jesus. Paulo, ele teve de Deus a graça de ser escritor de pelo menos quase 50% do Novo Testamento. Das 27 epístolas ou cartas, né, escritas no Novo Testamento, 13 delas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então veja que coisa maravilhosa fez Deus na vida desse homem, e através da vida desse homem ele tem feito ainda até hoje nos nossos dias. Se nós analisarmos, nós estamos estudando a vida de um homem que escreveu pouco menos da metade de um livro em que nós temos como manual para a vida eterna, como bússola para nos guiar no nosso dia a dia, como instrumento onde nós buscamos, né, o entendimento da graça, conhecimento sobre o Senhor Jesus, as obras que o Senhor Jesus deseja fazer na minha e na sua vida. Nós buscamos através da palavra escrita por este homem. Ele veio exortando, ele veio ademoestando, ele veio combatendo as heresias, as falsidades teológicas, os falsos profetas, de um homem que vinha sendo o perseguidor da igreja
agora ele passa a ser aquele que está instruindo o povo a como alcançar a graça de Cristo Jesus. São circunstâncias, né? São coisas que só Deus pode fazer. Então Paulo ele escreve aos Romanos, ele escreve em 1º e 2º Coríntios, ele escreve aos Gálatas, aos Efésios, ele escreve aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalônicos. E aí Paulo vai difundindo esse evangelho tão maravilhoso. É sobre este homem que, se você quiser aprender mais, esteja aqui durante 13 domingos ainda que nos resta até o final do ano. E Jesus vai nos agraciar mais e mais com sabedoria e entendimento, tá? Dentro da sua palavra. Então, politicamente, né, Paulo ele teve uma grande influência dentro do tempo em que ele estava vivendo. Então, o assunto desse trimestre é a vida do apóstolo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o textual da sessão apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Né? Então, aqui só para a gente saber aqui que gentios são todos aqueles que não são judeus. Então, a maioria do mundo, na sua totalidade, a irmã Alzira chegou, tá, irmão Bando? Só para dizer para o senhor que ela está bem. Já não vai ficar, não vai receber visita. Então, todos aqueles que não são judeus são gentios, irmãos. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus veio para quem mesmo? Jesus veio para os seus era a minoria, mas os seus não receberam a minoria. E aí ele se deu a conhecer para a maioria, os gentios. Nós louvamos a Deus porque nós somos alcançados, sendo gentios. Então, né? Louvado seja o nome do Senhor. Entendendo a origem, no primeiro ponto, o mundo do apóstolo Paulo no Império Romano. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo era um nome romano. Era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídicus, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Desta forma, quando nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30, 35 e alguns dizem que de repente até 40 anos. Então, nós não temos uma data precisa. Vejam que se nós colocarmos que ele nasceu 5 anos antes de Jesus, o tempo cronológico hoje contado, ele começa a ser contado a partir do surgimento de Jesus. Jesus, ele nasce, e quando ele nasce, há uma perseguição para que sejam mortas as crianças. Nessa de que Jesus vai ser morto, o anjo aparece para José e diz: José, vai para o Egito. E José desce para o Egito e fica lá pelo menos, pelos estudos dados, 5 anos. Então, depois de 5 anos é que Jesus vem então aparecer na história de Israel. Ou seja, 5 anos depois, né, do seu nascimento, foi que se ouviu, então começou-se a contar o tempo. A partir do surgimento de Jesus começou o primeiro dia, o primeiro ano, o segundo ano, e 5 anos para trás. Por isso que o calendário judaico ele é bastante diferente do nosso. Se nós formos olhar pelas contagens dos tempos, eles já estão muito além dos nossos 2021. Eles já estão para 2026, 2027. Tá? Enquanto que nós começamos a contar o 2021 com o surgimento de Jesus. Então, o primeiro dia apareceu, falou-se o nome de Jesus, começou-se a contar a história. Não a partir do nascimento, porque Jesus, então, ele não era conhecido. Só a partir desse momento que ele entra de novo na área de Israel, é que se começa então a contar o nosso calendário que é hoje, tá certo? Então o apóstolo Paulo também surge nesse meio tempo. Paulo também já nasceu, assim como João Batista. Veja que João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, né? Então quando Maria visita Isabel já está grávida. Então depois aparece João Batista já batizando, já com 30 anos de idade, e Jesus aparece ali para ser batizado.
Aí a história vai nos contar, tá? Então, o mundo era esse. Então, dessa forma, quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, então, possivelmente Paulo estava lá, né? Vendo, porque ele já estava nessa idade. Ele já sabia o que estava acontecendo, certo? Então, politicamente, o mundo era chamado de Roma. Né? O mundo, né, era dominado por Roma. O mundo era totalmente romano naquela época ali. Não é que nem hoje, totalmente dividido. Não. Quem governava tudo ali era Roma. O maior império naquela época era o Império Romano. Eles dominavam. Tinham os melhores exércitos, os melhores cavaleiros, os melhores lutadores, os reis. Né? Tudo era por Roma. E intelectualmente, quem que dominava? Eram os gregos. Por isso tinha uma influência tão grande do apóstolo Paulo, né, na sua cultura. A geografia no mundo de Paulo, então, geograficamente o mundo político estava sob o domínio de Roma. Né? Nós já acabamos de falar que naqueles dias, entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. Tá? A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros. Eu fiquei curioso e fui pesquisar uma área que fosse semelhante a essa malha viária. O Brasil tem uma malha viária de mais de 1 milhão de quilômetros. Dá 1.450.000 quilômetros de malha viária. Ou seja, estradas por onde a gente pode caminhar. Dentro do nosso país brasileiro, nós temos o estado de Minas Gerais, tá? Que tem aproximadamente 300 quilômetros de malha viária. Ou seja, o espaço em que o apóstolo Paulo estava na época, e aí a gente vai dizer que era bastante grande para a época, porque hoje nós temos carro, temos avião, temos trem, temos metrô, temos tudo. Ele estava num lugar em que ele precisava andar, caminhar, cavalgar 300 quilômetros. É muito chão para se fazer para aquela época. Tá? Desses 300 quilômetros, aqui vai dizer que ele tinha 90 quilômetros deles, né? 90 mil quilômetros, apresentavam condições excelentes. Ou seja, é como se nós falássemos assim, olha, desses 300 quilômetros que nós temos, tá? Dos 300 mil, 90 quilômetros tem asfalto. O resto não tem. O resto é picada. É estrada cheia de buraco. Não dá para passar de carro, tem que ser só a pé. A dificuldade de se fazer a obra, né, de se propagar o evangelho para aquela época, né, é como quando começou aqui, em que os nossos irmãos anteriores tinham que pegar um facão e ir no meio do mato e motosserra e abrindo estrada até chegar onde tivesse uma pessoa que pudesse ouvir da palavra do Senhor. E quantos aqui não foram alcançados desta forma, né? Quantas igrejas não se abriram lá no meio do matão, mas para chegar lá no meio do matão tinha que ser derrubada uma árvore também, tinha que ser aberto um carreiro, tinha que ser aberta uma estrada. Assim era naquela época. Com toda a tecnologia que eles não tinham, que nós temos hoje, né? Naquela época, rodar 90 mil quilômetros ou 300 mil de malha viária não era para qualquer um. Tanto é que o apóstolo Paulo ele vai usar muito o quê? As navegações. Ele vai usar o barco, vai usar os rios, né? Porque eram formas melhores até de se levar a palavra para o outro lado. Certo? Então as estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Né? Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis, tá, para a disseminação do Evangelho no Império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Aqui a gente chama um pouco para os nossos dias em que a gente sempre vai procurar um obstáculo, por mais que ele não exista. A gente está sempre buscando um obstáculo para dizer que a gente não tem condições de levar a palavra. A gente vai estar sempre esbarrando naquela de que sempre é difícil. Às vezes a gente diz que é até impossível alcançar. Né? Mas
Hoje os nossos dias nos proporcionam muito mais condições de levar o Evangelho às outras pessoas do que no tempo do apóstolo Paulo. Há um tempo um pouquinho mais remoto, vamos colocar aqui, né, ainda da nossa descoberta do Brasil, no ano de 1500. Hoje é muito mais fácil. E às vezes a gente encontra muita dificuldade, né? Mas é porque a gente não se esforça o suficiente. Ou a gente de fato procura uma desculpa para não fazer. É isso que muitas vezes a gente acha. Sempre colocando um empecilho, sempre colocando um entrave, sempre colocando algo na beira do caminho ou na estrada querendo atravessar o carro que quer passar. Mas a gente vai aprender que nós temos que se esforçar um pouco mais. Existe uma missão a ser feita e essa missão não pode ser deixada de ser levada avante. Seja por um, seja por dois, seja por 20, seja por 500. O importante é que se vá. Como vai? A gente se vira, a gente tem que ir. Não são as enfermidades que vão nos proibir, elas não podem nos proibir. Não são os ventos, não são as tempestades que vão nos impedir. Nós é que muitas vezes nos impedimos de fazer, porque nós não nos colocamos como deveria. Assim, a geografia no mundo atual, do mundo do apóstolo Paulino, tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Veja que com toda aquela dificuldade, Paulo ele colocou igrejas em todos os lugares onde ele passou, ele conseguiu deixar plantada uma igreja. Por isso devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Onde hoje nós temos o rádio, nós temos a televisão, nós temos a informática, as mídias sociais. Hoje está tudo na nossa mão. E mesmo assim, às vezes a gente ainda acha que não dá para falar do amor de Jesus. Muitas vezes falamos sobre diversas coisas, mas não falamos do amor de Cristo. Com tudo na nossa mão, irmãos, nós achamos dificuldade. Imagina o apóstolo Paulo na fábrica, com 1000 pessoas no mercado, só caixas assim do lado do outro, pegar em posição, tempo, para falar uma palavra, um café, abrir na porqueirinha assim, o irmão e pedir para a hora do almoço, ter carinho lá na Seara, para poder né? E por ali começou a evangelizar bastante. O espaço do momento do café, do almoço, ele cantava bonito. Ele estava perto. Interessante. Oportunidades. Né? Oportunidades. Tem bastante. Temos muitos. Vejo que hoje nós estamos aí num aglomerado de casas de pessoas, uma do lado da outra, né? Antigamente, esses 90 mil quilômetros, andava quilômetros e quilômetros para chamar a casa. Para chamar a casa. É isso. Então é aquilo assim, muitas vezes a gente é crente, mas o seu vizinho do lado não sabe o que você é. E não é que você precisa colocar uma placa no peito e no pescoço dizer que é. Basta você ir lá do seu lado lá e de repente escutar um hino um pouquinho mais alto, cantar um louvor enquanto você está lavando a calçada, lavando a roupa, lavando um hino. Não, hoje nós temos toda essa questão, mas é possível. Só que vamos olhar do outro lado, que quando eles fazem a festa mundana, a gente não se incomoda com as músicas, a gente fica incomodado, mas fica na nossa, A gente não reclama também, Então é importante que a gente dê testemunhos e, como disse Jesus, a luz no velador não é para ficar embaixo da mesa, ela tem que ficar sobre a mesa. Então luz ela foi feita para aparecer e para mostrar a escuridão na sua frente, porque senão não precisa de luz, O sal não é só para temperar o alface e o tomate, O sal ele serve para salgar, além do que a vida das pessoas que estão lá apodrecendo. Se nós formos sal para essas pessoas, a vida delas vai começar a ter um sabor diferente. Então a gente precisa
se despertar. Eu preciso me despertar mais. Eu preciso fazer mais. Eu acho que até tenho feito menos do que eu fazia antes, né? Mas Deus ele vai nos dar um chacoalhão aí nesses dias aí. Tá? Vai colocar a gente com a barba de molho e Ele vai falar conosco. Tá? Então é importante a gente trabalhar. Paulo chamado para os gentios. Atos 9 mostra que a sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou, né, Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, tá? Bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentil, né? Então Jesus ele seleciona 12, tá? E para esses 12 Jesus ele trabalha de uma forma diferente, dá uma experiência diferente para eles. Quando Jesus ele aparece para o apóstolo, ele tem uma experiência totalmente diferente, ou seja, a sua experiência não vai ser igual à minha. As nossas experiências não serão iguais. Mas nós precisamos, pelo menos, ter uma experiência de fato com Deus. Precisamos ter a nossa experiência com Cristo, né? Até para que isso nos desperte. Né? Quantos de nós não vivemos nenhuma experiência com Deus? E é necessário. Tá? Não precisa ser a mesma experiência que o outro irmão teve, mas a sua experiência própria. Paulo teve uma experiência própria e totalmente diferente. Aqui está dizendo que é totalmente diferente porque ele não foi chamado como foram os discípulos anteriores. Veja que Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele disse assim: olha, larga a rede, vem me segue, vou fazer de você o maior pescador do que você acha que é. Em vez de você ficar pescando peixe, você vai pescar almas. E Pedro, na sua primeira pregação, a Bíblia diz que quase 3.000 se converteram. Já pelo apóstolo Paulo, Jesus apareceu em forma de uma luz e falou com ele. A luz foi tão forte que cegou as suas vistas, a ponto de ele ter que receber uma oração para que seja tirada as escamas dos olhos. Foi uma experiência totalmente diferente, né? E todos eles, né, trabalharam de igual forma no reino, mas cada um com a sua experiência. Então não queira ter a experiência do irmão, busque ter a sua própria experiência com Deus. Falar do testemunho dos outros é muito bom, mas falar do seu próprio testemunho não tem preço maior. Não tem coisa mais gratificante você dizer que você teve um encontro com Deus de fato, tem uma experiência diferente. Nós precisamos, não precisa ser muitas, mas que tenha pelo menos uma. Pelo menos uma experiência. Tá? Ele soube que o seu apostolado não se daria em Jerusalém, já que tinha Pedro e Tiago, o irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Então, às vezes, a gente também quer só ocupar o lugar que já está cheio. Tem 10 fazendo, não, também quero fazer ali. Então, a gente também tem que entender que o nosso trabalho muitas vezes não está onde todos estão, mas está em lugares diferentes. E a gente tem que buscar de Deus o direcionamento para que Deus nos leve a fazer aquilo que é a vontade dele. Já tinha 3 lá fazendo, de repente tinha 12 fazendo, agora eu vou colocar mais um lá para fazer, de repente dá um atrapalho também. Paulo ele entendeu que ele estava sendo chamado para algo bem diferente, bem específico. Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para por ministro e testemunha dos gentios, o Senhor Jesus falando para ele: a quem agora te envio. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar a Jesus aos judeus, o Senhor convoca Paulo de maneira dramática para ser o apóstolo entre os gentios. Tá? A gente até entende que os apóstolos, por estarem dentro de uma região própria deles, para eles era até mais fácil estar falando para aqueles ali mesmo. E aí a gente vai ver o fato do apóstolo Pedro, de não querer ir pregar para os gentios,
a ponto de ser chamado para ir à casa de Cornélio, ele não queria ir porque ele ia se contaminar. Então era algo que estava dentro deles, que eles não iriam sair dali porque eles poderiam se contaminar. Mas o apóstolo Paulo não, já veio diferente, trabalhado diferente, tá? E quando Deus o chama, quando Jesus o chama, Jesus já põe para ele: você não vai ficar aqui, você vai fazer algo diferente. É normal, é natural isso, tá? Nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar o quê? Sensíveis. Isso é uma coisa que tem faltado. Sensibilidade ao chamado de Deus, ao chamado de Cristo. Sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, né? Quantas vezes a gente acha que está ficando louco, a gente escuta uma voz assim: ó, vai em tal lugar, faz tal coisa assim, assim, assado. Visita fulano, vai lá e faz uma oração. A maioria querem chamado que lhes deu o status. Lhes deu o status de ser diretoria, de ser público, de ser... E isso não é chamado, né? Isso é vocação. Tenho visto muito isso aí. Nós já falamos aqui no outro lá a respeito que a pessoa se converte, fica lá na porta, mas ele quer ficar lá em cima do altar. Ele quer ocupar aquela posição ali. Mas nem todos, né? A gente entende que nem todos. Não sabe o custo que tem para estar ali, né? O fato de nós, eu me coloco assim, o fato de eu poder estar aqui já é caro. Não é fácil. Porque nós temos duas responsabilidades aqui. Primeiro, de vir estar diante dos irmãos, e segundo, estar diante de Deus. O compromisso com a palavra de Deus, então para nós é um preço que a gente vai ter que dar conta depois. E ainda tem aquela. E aí nós vamos. Eu peguei uma frase do pastor, e ele coloca assim que nós temos 3 tipos, né, de pessoas, né? Nós temos aquelas pessoas que são as pessoas oferecidas, o obreiro oferecido, tá? Nós temos aquele obreiro que é o obreiro que é sorteado, tá? E aí nós temos aquele obreiro que é o obreiro chamado. Tá? O pastor Paulo ele falou muito a respeito disso aqui. Tá? Então a gente vai se oferecer, ou seja, você tem um desejo, então você se oferece para fazer. Isso é bom. Assim nós tivéssemos mais pessoas que se oferecessem para fazer a obra, né? Não é ruim. Só que assim, quando você quer se ofertar, você muitas vezes vai fazer de tudo para ocupar o espaço. E às vezes você não vai conseguir entrar pela porta, você vai entrar pela janela. E aí complica. É que assim, o visitar, o orar, o jejuar não aparece. Mas é a alavanca maior que tem para a obra de Deus, é o visitar, jejuar e orar. Eu ensino, já tem um pastor que ensina, tem os mestres que ensinam, segundo a Bíblia, né? Todos querem aquela posição que aparece na tela. Aparecendo na foto. Aparecendo no outdoor. Se não tiver no outdoor. Mas a igreja mesmo é essa aqui. Ora, evangeliza, visita. É isso aí. Aí tem o obreiro sorteado, né? Só tem um que foi sorteado na Bíblia. Só um. O resto, ninguém foi sorteado. Foi chamado, foi escolhido. Tá? Então, quando faleceu um, aí precisavam que um outro ocupasse o vaga dele. E eles se reuniram e vamos tirar a sorte. Quem vai ser? Tá? Vamos rodar, vamos jogar moeda e pá, deu cara. Opa, Matias, você é o cara sorteado, você vai ocupar a vaga de Judas. Cuidado das viúvas. Mas foi o único. Né? Tá? E aí os outros já não. Quando foi para escolher, a Bíblia diz que eles agora estavam reunidos, estavam orando, e o Espírito Santo disse para eles: apartai para mim Paulo e Barnabé. Então hoje não é diferente. Quando a gente pensa que vamos separar alguém, né, para ser ali o diácono, para ir para o presbitério, tem que ser através da oração também.
Porque senão a gente vai estar... Fala, irmão, não. Vamos dizer que, será que o Matias não foi pelo voto da oração? A Bíblia diria se fosse. Ainda que os discípulos talvez estivessem orando, mas eles precisavam escolher. E até então, a gente vai entender que o Espírito Santo ainda, né, não estava agindo muito mais afinco na vida desses homens. Ele estava agindo, mas ainda um pouco menos. E como eles tinham uma necessidade, eles queriam colocar alguém para que continuasse sendo 12, né? Então nós precisamos escolher alguém. Né? Se fosse a oração, de repente a Bíblia está aí dizendo, né? Mas como diz assim, lançou sorte, né? Então eles não estavam na oração buscando, lançou-se sorte. Sem dúvida, né? Aí tinha vários candidatos. Precisava, né? Mas quando o Espírito Santo vem, então aí ele já muda, né? Veja que agora os discípulos estão reunidos, buscando o direcionamento. E aí o Espírito Santo, por isso que fala sobre a sensibilidade. Essa sensibilidade auditiva que nós precisamos ter, a sensibilidade de vista, né? Porque às vezes o Espírito Santo está operando e a gente não está vendo, porque nós não temos essa sensibilidade de ver. Né? Assim o Espírito Santo também está falando, a gente não tem a sensibilidade de ouvir, né? O Espírito Santo falando conosco. Porque antes não aparecia o que está aparecendo nas igrejas hoje. Por exemplo, antes não entrava na igreja qualquer tipo de rifas. Sim. Rifas é jogo de azar. Então, toda coisa escolhida através desse tipo de sorte é jogo de azar. Isso. Então, eu penso que os 11 que estavam ali, que precisavam substituir, oraram e botaram na mesa para que aqueles vão escolher. Escolhe sem que eles saibam, né? Também pode ser, Godão. Vamos colocar de outra maneira, então. Nós temos 10 pessoas, temos que escolher uma. O que a gente faz? Coloca o nome dos 10 no papelzinho, coloca dentro de uma caixinha, a gente chacoalha e tira um. Sim. Isso é lançar sorte. Sim. Querendo ou não, ele lançou sorte, né? Porque você não sabia quem ia sair, precisava escolher um. Né? Por mais que a gente estivesse orando, né? A gente foi lá escolhendo o papelzinho. A gente não pediu para que Deus falasse para nós quem foi, ou quem seria. Você viu como nos últimos tempos entrou na igreja esse tipo de coisa? Bastante. Eu conheço muita gente que dirigia igreja e que quando começou a surgir, você disse, na minha igreja não entra. Tá? Mas o ministério começou a impor, que a pessoa acabou cedendo. Tá? Porque daí a gente também é obediente a quem? A voz maior. Né? Então o homem aqui na terra ele é direcionado, né, por Deus e também pelos homens que estão à frente. Né? É muito diferente de antes, né? Antes era menos igreja, hoje você não quer aqui, aí fala, uma série faz. A mulher do presidente fez, como eu já vou falar. Mas, pastor João, a igreja pura não se importa com isso. Eu sei, mas pastor auxiliar não é fácil. Não. A gente acaba se sujeitando, né? Quem assume o lugar, faz acima, daqui a pouco e larga aqui. Isso, ele acaba se sujeitando. Faz uma ou duas vezes, daí depois ele vê que fica perseguido, aí para de dirigir igreja. E é isso. Eles tiraram sorte porque tinha dois, né? Porque hoje a gente é subordinado, então subordinado não é fácil, é complicado. Né? Aí a gente passa a cumprir aquela palavra de obedecer às autoridades. Né? Quantas vezes, né? Mas na sede pode. Mas lá na outra congregação o pastor pode. O filho do pastor está fazendo, a mulher do pastor está fazendo. É complicado. O exemplo... Você fala, então vou fazer. Vou fazer daqui a pouco, né? Se você é voluntário, eles tiram da congregação. Isso. Se você é obreiro integrado, eles mudam lá para outro lugar. É só Jesus para entender o passo do pastor diante de um rebanho. E o pior de tudo ainda, disso tudo, é quando aqui em cima a gente ainda se sujeita à autoridade do pastor presidente. Tá? Mas quando o membro lá embaixo diz que não aceita, ele diz que vai sair da igreja por causa disso. Aí começa a complicar. Porque daí ele vai sair daqui e muitas vezes não sabe aonde ele está indo. Você está indo para uma outra igreja ou você simplesmente está abandonando a cruz. A gente sabe que não é certo, né? A gente
sabe que não é sério. Só que Tem muita gente em cima dos púlpitos também não obedecendo não obedece, o povo não contribui, o povo fica bravo quando você fala, é complicado, olha. Eu queria que fosse fácil para fazer. Eu sei o que é errado, o que é certo, o pastor Adão já foi diligente, sabe, o senhor sabe. Mas olha, não é como 2 e 2 é 4, não é? Tem gente que se colocar alguém acima dele, ele já não gosta de trabalhar, Não gosta. não quer trabalhar, não quer fazer, não quer obedecer. Não se sujeita, né? Não se sujeita. E quando não está se dando bem, a inveja mata, fica por trás falando, se reúne, faz. É agora começa na igreja a submissão. Trazem murmuração para a mesa, trazem murmuração para a mesa dele, traz maldição, né, tocando naquele que está fazendo o líder, né? Agora uma separação de presbítero, né? Aí ficam, não merecia, não pode ser, né? Então, né, mesmo que não mereça, mesmo que não pode ser, né? O pastor está fazendo assim, está tudo errado, o pastor pregou isso, tu vê? O pastor falou isso na escola dominical, levar para a mesa deles. Então hoje o povo está muito longe do ensino de Paulo, né? E vai ver os Colossenses ali que Paulo fala, os Tessalonicenses, E a gente vai ver no discorrer das lições aqui que um dos grandes problemas da atualidade é a geração mais nova. Porque eles não estão vindo para aprender. E aí quando saem e precisam enfrentar o mundo lá fora, fácil eles são sucumbidos. Né? Porque eles não estão aqui aprendendo. Veja que o apóstolo Paulo ele foi criado para ser fariseu. O pai dele levava ele para aprender sobre o farisaísmo. Ele foi criado junto às pessoas que só ministravam a respeito daquilo. Desde criança, né? Desde criança. Né? E hoje a gente vê uma dificuldade de trazer, né, não só as crianças, mas a juventude, né, para aprender da palavra, para nos prepararmos. Por exemplo, só corroborando com o senhor, por exemplo, um pastor precisa de um líder de mocidade, precisa de um dirigente de ciclo de oração, precisa de dirigentes de casais, precisa de um líder de escola dominical. Não é fácil? Claro que não. Às vezes tem que ir lá outra congregação convidar, como eu já vi convidar para trazer. Então há uma crise assim terrível. Né? Se não tem palavra, não tem chamado, não tem as pessoas. Não tem. Você vai separar uma pessoa para presbítero, diácono, né? Você fica assim, meu Deus, ele não cumpre todos os requisitos, não tem escola dominical, não tem doutrina, eu sei que está errado. Não era nem para se apresentar. Mas você não vai apresentar, você não tem as pessoas. Você não tem as pessoas, é complicado. E aí é que está o problema, é que hoje as igrejas estão assim porque os líderes não têm aquela direção de dizer que tu não vai sempre. Aí depois amanhã essa pessoa fracassa, alguma coisa assim, a família e tal. Aí essa pessoa que diz não faz, o pastor, por causa do pastor, tal. Então, a posição do pastor é muito delicada. Pastor João, está nos três itens que o pastor Paulo César falou ontem. E tem aqueles que são sorteados. Esses sorteados são, como disse alguém aí, verdadeiramente, são os verdadeiros puxa-saco. Onde é que está aqueles que estavam lá para ser presbítero ou diácono que estão na escola dominical, né, cuidado? E aí que ele aprendeu o quê? Isso tem muitos anos já. Faz assim, né? Aí tem que fazer teologia, né? Você tem que ter algum pré-requisito, Tem que pelo falar menos. Melhor teologia está aqui, ó. Escola bíblica. Isso é fato. Não, estou dizendo que o que a igreja pede, que faça teologia lá. Não está mais se exigindo a escola Se exigir dominical. que esteja aqui. A grande escola formadora, não só de crentes, mas de obreiros, é essa daqui. Sempre foi, né? Sempre foi e vai continuar O que a sendo. igreja exige, né? Além dos requisitos ali, né? Bem, Aí amanhã uma pessoa dessa para, coisa, não, passamos de apoio, foi muito rígido. Então é assim, cobrança
finanças é sempre do pastor. Uma vez a pessoa falou, mas o senhor é pastor para isso? Assim, se a gente pudesse agir. Não, faz parte, vamos lá. O mundo cultural do apóstolo Paulo, então, né? A língua mundial naqueles dias era o grego, irmãos. Tá? Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas, né? Vamos colocar aqui como se fosse no Brasil, a língua nativa nossa aqui seria o Guarani, né? A língua indígena. Mas aí depois começaram a vir as influências, vieram os portugueses, colonizaram o Brasil, aí vieram, trouxeram os africanos, depois veio o holandês, né? Veio os poloneses, veio os alemães, veio os italianos, e aí é que a gente passou, e isso gerou também um certo problema lá para a época, tá? Porque a gente vai ver mais para frente que a cultura, ela veio junto, tá? E como que a gente muda isso, tá certo? Então, entretanto, apesar da Palestina, todos os demais países do Médio Oriente estavam sob a autoridade do Império Romano. Tá? Prevaleceu a língua do grego koiné, ou seja, a língua mais comum, né? O grego comum que todo mundo falava era esse, tá certo? A possibilidade de uma infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné. O apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego, olha só, tanto o grego, o hebraico e o aramaico. O homem era poliglota. Ele não só escrevia como ele falava, ele era muito fluente, ele era uma pessoa totalmente instruída, né? O Novo Testamento foi escrito no grego, já falei aqui. Então, utilizando-se do grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá. Ou seja, por que né, então ele foi instruído, né? Não só na linguagem, mas a Torá, que era o livro da lei, ele também estava sendo instruído. Se a gente olhar o costume do povo judeu, toda criança até os 12 anos de idade, ela tinha que saber pelo menos o Pentateuco. Aí você vai perguntar para uma criança hoje o que é Pentateuco, para uma criança de 10 anos, ela não sabe o que é. Se perguntar quem é Noé, ela vai dizer que é o homem que fez a arca. E só, porque é só isso que sabe de Noé. Noé fez uma arca. Né? E lá não, o povo judeu ainda tem isso aí, você tem que conhecer a lei. Porque quem conhece a lei não erra. Se ele errar, ele é desobediente. A gente, quando vai fazer a habilitação, a gente estuda sobre o Código de Trânsito. Quando a gente não pratica o Código de Trânsito, está desobedecendo o Código de Trânsito. Aí como é que eu vou obedecer a Deus se eu não conheço a lei? A partir do momento que eu conheço a lei, a Bíblia diz que agora eu tenho que ser obediente. Então, tá? Jerusalém, para aprender e conhecer profundamente a Torá aos pés do Rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, inglês, francês e espanhol. Vejo que na época dos romanos ali era o grego, né? Nós tivemos uma época no mundo em que nós vivemos que dominava-se o francês, tá? Então uma língua oficial uma vez já foi o francês. Hoje a língua oficial, né, digamos assim, que quase todo mundo fala, deveria falar, é o inglês, uma língua predominante, ela domina até hoje, mas o idioma mais falado do mundo, quem pode me dizer qual que é? Quem sabe? Eu diria que o chinês, né? Porque a China tem uma população muito grande. Isso, por causa da população, é o idioma mais falado no mundo, né? Tá? Então a China lá com seus mais de 10 bilhões de habitantes lá, tá? Então, mas hoje a gente vê outros idiomas que vêm se destacando muito, vem o mandarim, muita gente aprendendo a falar o mandarim, porque o pessoal do Oriente vem, né, trazendo tudo para cá, e a gente querendo ir para lá, a gente tem que se adaptando e aprendendo a falar o idioma deles também. Tá? Então, é importante que quando a gente pense em evangelizar e falar do amor de Deus, a gente também tenha, saber onde é que a gente vai falar e para quem a gente vai falar, e qual língua a gente vai falar. Hoje é muito fácil. Até pelo WhatsApp você consegue mandar uma mensagem para uma pessoa na África, mesmo que você não fale a língua deles. O WhatsApp ele te dá uma função em que você vai escrever e vai sair na língua que a pessoa precisa ler do outro lado. Tá? Eu já falei uma vez aqui, repito,
os homens estão tão voltados a querer falar a mesma língua, e a gente vai estudar na Bíblia sobre a Torre de Babel, em que todos falavam um só idioma, e houve uma necessidade de Deus então separar isso, e hoje a gente tem voltado isso para um senso comum, em que todo mundo precisa falar na mesma língua. Já existem equipamentos eletrônicos, tá? Em que você fala o português e a pessoa entende você em inglês. Então você não precisa aprender a falar inglês mais. Basta você simplesmente ter o aparelho. E isso está virando muito comum. Daqui a pouco vai estar todo mundo se comunicando. E isso é um problema e é uma solução. Não sei, depende. Depende do propósito. Tá? Se for um propósito para o bem, legal. Mas se não for um propósito para o bem, também não vai ser legal. Tá? Então, Deus também está trabalhando no meio disso. Eu li esse dia uma reportagem, essa semana, em que a tecnologia, daqui a pouco, está criando Deus. Olha só, eles estão criando Deus. Tá? E aí nós vamos ver isso na Bíblia Sagrada, dizendo que nos últimos tempos a ciência ela vai multiplicar-se ainda mais, porque ela já se multiplicaria lá atrás no tempo de Daniel. E Daniel estava falando para nós os nossos dias de hoje. Né? E com isso vai aumentando também um monte de coisa aí. A iniquidade vai só aumentando. E aí a iniquidade aumentando, o amor de muito também vai esfriando. E aí se Jesus não abreviar os dias, até aqueles que eram para ser salvos vão se perder. Por isso que o arrebatamento da igreja está tão próximo. Que a cada dia que passa a gente vê que a humanidade caminha mais rapidamente para o fim. Tá certo? Então vamos lá. Então a língua, o aramaico usado diariamente foi uma língua aprendida durante o cativeiro. Veja que não se falava o aramaico, o povo judeu não falava o aramaico. Tá? Eles tinham uma linguagem própria, mas lá dentro do cativeiro eles tiveram que aprender uma outra língua. Tá bom? O hebraico também é uma língua dos judeus. Era mais voltada para os espaços religiosos. Então, quando estavam reunidos ali os doutores da lei, eles falavam em hebraico. E a gente vai ver que a nossa Bíblia foi escrita, uma boa parte em hebraico, uma parte em aramaico e também escrita em grego. Tá? Aí nós temos inclusive a tradução da Bíblia, que foi escrita em hebraico para o grego. Na tradução, a Septuaginta ali, quando os 70 se reuniram, eles traduziram a nossa Bíblia. Tá? Vamos lá. O assunto está gostoso, fica bom assim. O Império Romano respeitava as diversidades religiosas, desde que se respeitassem os deuses do Império. Em Roma havia os cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Atis, que se integrava a divindades egípcias, como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras, a Celebre, uma divindade da cura. Havia a divindade da Ásia Menor, sob o domínio do Império de Éfeso, Colosso e Corinto, tais como Diana, Artemis e outros mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, tá? Pregada pelo apóstolo. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas podem abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. A gente tem que aprender a utilizar isso que está a nosso favor para a gente poder entrar. O que me chamou a atenção aqui, tá, é que o Império Romano ele respeitava as diversidades, tá, desde que respeitassem os deuses dele também. Então assim, você me respeita, eu te respeito. Tá? O respeito é algo que tem que existir. Ponto. Se você me respeita, eu te respeito. Se você não me respeitar, eu não sou obrigado a te respeitar. Então, no mundo atual em que nós vivemos, a gente tem uma diversidade de coisas aí, tá, no mundo, e que a gente precisa aprender a respeitar, mas o respeitar não quer dizer aceitar, irmãos. Então, por mais que as coisas estejam horríveis lá fora, a gente respeita a opinião de todos, respeita a posição. Você não é obrigado a aceitar a ponto de que você conviva harmoniosamente com aquela situação. Mas respeite a opinião do próximo. Respeite a posição do próximo. Por mais que você não aceite, se você não aceita, você não vai conviver junto. Tá? Porque tem coisas que aqui na Terra a gente não vai conseguir separar, concorda comigo? A gente não vai conseguir tirar. Voltando para a cultura,
tem coisas que estão entronizadas dentro de nós e que não somos nós quem vamos tirar. Não tem como. Tá? Tem coisas em mim, tá, que só o próprio Deus é quem pode tirar. Ninguém vai conseguir tirar dentro de mim. Tá? Agora, uma coisa é eu querer ser liberto disso, outra coisa é eu querer guardar para mim para sempre. Então, a cultura impregnada dentro do nosso país faz com que a nossa, né, o nosso povo, o povo brasileiro, tá, seja esse povo que é cheio de cultos, cheio de religiosidade, tá, cheio de coisas aqui, coisinhas ali, mas sou eu que vou mudar? Eu consigo tirar isso? Né? Eu não consigo. Mas, diz um ditado, tá? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que ela fura. O amor de Jesus, a palavra de Jesus sendo pregada é a condição de transformação. Né? E nós vamos citar aqui que João 8,32 diz que Jesus é o que liberta, conhecereis a verdade, é a verdade que vai libertar. Mas a verdade vai libertar do quê? Do que Jesus vai nos libertar? Se Jesus veio só para libertar a gente do quê, irmão? Do pecado, da escravidão do pecado. Né? Então, Jesus ele vai mudar o seu costume? Talvez não, talvez sim, mas isso tudo depende da gente. Ele veio e disse assim, olha, eu sou o caminho. Tá? E se Jesus nos libertar, verdadeiramente a gente vai ser livre. Não sou eu. Tem coisas que não vão acontecer nas nossas vidas se a gente não quiser. É eu que tenho que querer. Tá? A influência da filosofia grega. Nesse mundo religioso havia influência filosófica grega. Essencialmente o Império Romano era politeísta. E Paulo referiu-se isso em Coríntios, no capítulo de número 8 e 5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos naqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus e o Espírito Santo, graça e salvação. Tá? O apóstolo, indiscutivelmente, se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar as razões da fé com mansidão, temor diante dos crentes. Tá? Dos não crentes, perdão. Tá? Então, o que é aqui essa palavrinha aqui que está no meio disso tudo aqui, né? Que é o gnosticismo? Tá? É uma palavra grega, tá certo? Ela designa um conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa. Veja que ela diz que é tanto filosófica quanto religiosa. Tá? De acordo com o gnosticismo, o caminho para a libertação, tá, dos sofrimentos é através do conhecimento intuitivo. Olha só, e transcendental, né, que esse sentido à própria vida humana, ou seja, que dá sentido. Então, olha para as pessoas hoje, se elas não estão vivendo assim meio que um gnosticismo nas suas vidas. Primeiro que é intuitivo. Se me faz sofrer, eu não quero. Se me faz bem, eu quero. Por mais que eu esteja preso, para mim está bom. Está bom assim. Não me causa sofrimento, não me causa dor. Estou sempre de bem com a vida, tenho paz em mim mesmo. Mas ele não tem Jesus. É uma pessoa que continua presa. É uma pessoa condenada ao sofrimento. Ela vai ter dores. Não, mas para mim está bom assim, eu sou dessa filosofia. Essa filosofia para mim me interessa. Vou morrer daqui a pouco mesmo. Então está bom assim. E a gente sabe que não é assim. Então ela se confunde muito.
E aí as pessoas dizem, para que eu preciso de Jesus se eu estou muito bem do jeito que eu estou? Não preciso de nada. Eles consideram a existência humana, olha só, neste mundo, como não natural. Por estar submetido a diversos sofrimentos. Ou seja, o pecado. Porque o que nos causa sofrimento? Não é o pecado? O pecado é o maior causador dos nossos sofrimentos. Se não fosse o pecado, a gente estaria muito bem. Mas o pecado, ele consome a gente. E por causa do pecado nós estamos condenados à morte. Se não fosse o pecado, a gente viveria eternamente. Mas por causa do pecado a gente não pode viver, a gente tem um tempo limitado. É igual o tempo de hoje não é o tempo que Deus proporcionou, o tempo que Deus queria para nós. A contagem de horas não é uma coisa que Deus queria ter criado, mas foi criado por causa do pecado. Deus, quando fez o homem, ele fez o homem para viver eternamente. Mas o pecado tirou essa possibilidade. Tanto tirou que a gente tem um tempo limitado de vida aqui na Terra. Se 70, ótimo. Se 100, tranquilo. Mas tem uns que não chegam nem a sair de dentro do ventre. Tempo limitado. E tem gente achando que mesmo assim ainda está bom. E eu vou discutir com ela, vou tentar mostrar para ela que ela está errada, mas de uma forma que ela consiga entender, e reconhecer que ela precisa de Jesus. Certo? E o apóstolo Paulo, ele vem, então, batendo nisso, durante o tempo que ele ficou, durante o seu ministério, em todas as cartas, ele vem refutando, combatendo e falando a respeito. Nós temos que continuar falando. Está sobre a nossa responsabilidade. Então, naturalmente, pelo fato de ter vivido naqueles dias, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã. De que jeito? Através da palavra. Como proclamadores do Evangelho, a gente volta a dizer que nós temos que fazer com que os nossos jovens estejam aqui, para que eles também tenham um crescimento de maturidade espiritual, a maturidade cristã. Porque lá fora, o mundo se prepara. Vai fazer com que a gente não permaneça na fé que nós estamos pregando aqui nesta manhã. E ele se prepara. Tá? A gente vai sempre achar alguém nos confrontando. E a gente precisa ter subsídio, conhecimento. Primeiro, para manter o nosso pensamento, o nosso foco. E segundo, para não cair na cilada. O mundo religioso, para nós encerrarmos, Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22 e 3, Paulo declara sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia que todos esperavam que falassem apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue dos pais judeus. Seu pai era fariseu, zeloso e influente na sinagoga em Tarso. E criou para ser um fariseu tanto quanto ele mesmo. Ou seja, o pai dele era também fariseu. E na época existiam dois grandes grupos, que seriam os fariseus e os escribas. Os escribas eram os homens considerados doutores, mestres, bem conhecedores da lei, especializados no estudo e na aplicação da lei e da Torá. E depois nós tínhamos os fariseus, que na sua maioria não eram sacerdotes, mas participavam voluntariamente das cerimônias religiosas, praticavam os rituais, lavavam as mãos, aquela coisa toda. E esses homens, eles foram chamados por Jesus de sepulcros caiados. Mateus 23, 27, Jesus disse assim, olha, com tudo que eles tinham de conhecimento, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado, e por fora realmente parece, mas por dentro é só osso
tem nada. Tá? Então a gente não pode ter aparência. A nossa aparência ela tem que ser o que nós somos lá dentro, ela tem que ser externizada. Não adianta eu ter só a pinta né? Mas lá por dentro, então, o meu paletó, a minha gravata, o meu terno, não falam de fato o que eu sou lá dentro, certo? Mas as minhas atitudes cotidianas, aí sim. Então, ter aparência de vaso não quer dizer que é vaso. Se estiver cheio de terra, não pode estar cheio de terra. Tem que estar cheio de azeite, cheio de óleo, cheio de unção. Né? Então, os ossos de mortos e de toda a imundícia. É o que Jesus disse deles. Em Mateus 15, 8, Jesus disse a este povo: honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí outro dia eu estava na mesa junto com a minha esposa e cantando um hino assim: volta logo Jesus, vem me levar para casa, o céu é o meu lar, o céu é minha morada. Já parou para pensar nesse hino? Para para pensar. Maranata, ora vem Senhor Jesus, é só para aqueles que estão prontos. E quantos que não querem ir? Né? Cantar, cantar até canarinho canta, que nem eu disse outro dia. Mas cantar com a alma, só o ser humano pode. Essa é a palavra. Quantos não querem ir? Quantos não querem ir? E às vezes a gente vem para o culto e até canta. Volta logo, Jesus, vem me levar para casa. Se a nossa morada não é aqui, irmãos, a nossa morada não é aqui, a gente só está fazendo aqui aquilo que a gente pode, mas daqui a pouco a gente vai sair daqui. Tá? Então, glórias a Deus. Jesus ele vai citar isso, ele vai dizer assim: este povo me honra com os lábios, porque os lábios é exterior, mas o coração que é interior mesmo, não está adorando, não está louvando, não está buscando. E cantar, canarinho canta. A gente precisa aprender, né, a usar a alma. Para quando a gente cantar volta logo Jesus, a alma sinta desejo de subir também. Porque senão, né? Aí Paulo vai dizer em Atos 17:30, Deus ele não vai levar em tempo a nossa ignorância, mas quando a gente não tinha o conhecimento. Agora que a gente tem o conhecimento, a gente não é mais um ignorante, agora a gente é desobediente. Vamos encerrar, meus irmãos. Aleluia. Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais. Né? Mas no meio vai dizer assim, ele era um religioso extremamente zeloso, né? No sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. Tá? O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído com o conhecimento da Torá. Tá? O ponto número 3, lá no final vai dizer assim, o apóstolo não se importava com o status social. Tá? Pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios dos judeus, nas praças, no Aerópago, em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que o apóstolo Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse palco que o Espírito Santo hoje nos dá para que possamos pregar a sua palavra, o seu evangelho com a graça de Deus. É isso que nós vamos fazer. A comissão de 16:15 de Marcos é essa, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. E de fazer discípulos, Mateus 28, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a obra da igreja. Sem pensar no status. Sem pensar que vão dizer que você é o cara, que você é o bom, que você é o tal, não. Mas que diga assim, ali está um homem, um servo de Deus, uma pessoa temente a Deus. Né? Que as pessoas possam olhar para nós como aquela mulher olhou para ele e disse assim, ó, eis ali que vai passando um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não está preocupado, né, com a posição.
mas está preocupado que nós um dia temos que dar conta diante de Deus daquilo que nós deixamos de fazer aqui e daquilo que nós fizemos também. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Conclusão. A conclusão diz assim: a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e árbitro no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Deus os abençoe. Pode orar aí. Vamos orar, agradecendo aí os irmãos que estiveram conosco na live nesta manhã. Vamos colocar em pé, então, vamos orar a Deus, agradecendo por esta manhã de palavra maravilhosa, pedindo sempre perdão aos irmãos se ficou alguma coisa para trás, aquilo que a gente não conseguiu passar. O Espírito Santo ainda é o mesmo, ele vai nos orientar, abrir o nosso entendimento e vai nos dar aquilo que nós precisamos. Amém? Pai, uma vez mais te louvamos, te agradecemos por esta manhã, por este momento que aprendemos e estamos aqui instruindo sobre a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, com a sua graça, bondade e misericórdia, abrindo o nosso entendimento, Senhor querido, e trazendo a nós reflexões, para que possamos cada dia mais buscar o crescimento, Senhor querido, da tua palavra, o conhecimento que o Senhor tem para nos dar, Pai. Ajuda os teus filhos, Senhor querido, nos orienta, para que possamos estar fazendo a tua obra, a tua vontade sobre a face da terra, procurando agradar-te, Senhor, e louvar o teu nome, e que em tudo, Senhor, o Senhor seja glorificado, Pai eterno. Fica conosco, em o nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos para todos sempre. Amém. Pastor João, obrigado.